Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia, com o BDM, que está aqui com a Rosa Scala, que, aliás, traz agora aqui o Theo Takar, editor-chefe do BDM Online, para poder a gente falar um pouco dessa agenda de destaque dessa semana. Theo, Donald Trump deu o que falar nesse final de semana, hein, meu querido? Quem estava querendo só curtir carnaval, esse final de semana precisou refletir um pouco sobre o que vai acontecer nessa semana para se preparar, né, Theo? Bom dia. Bom dia, Débora. Pois é, a semana começa aí com o mercado absorvendo, né, mais uma novidade sobre a novela das tarifas de Donald Trump, né? Depois da Suprema Corte ter derrubado as tarifas recíprocas na sexta-feira, o que fez o presidente americano reagir imediatamente, né, com o anúncio de uma nova tarifa global aí de 10%. O Trump voltou a surpreender no final de semana e já aumentou essa tarifa de 10 para 15% e citou aí como base, né, para esse aumento, né, a seção 122 da Lei de Comércio de 1974, que permite aí a aplicação de sobretaxas de até 15% pelo período aí de até 150 dias para enfrentar desequilíbrios no balanço de pagamentos sem investigação prévia. Os índices futuros das bolsas americanas já operam em baixa aí nessa manhã, sinalizando que o mercado está preocupado com a possibilidade do Trump reiniciar uma guerra comercial e provar que seu poder como presidente não foi atingido aí pela decisão da Suprema Corte, né? Trump reconheceu que alguns entendimentos negociados aí com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a chamada IEPA, né, na sigla em inglês, não são mais válidos, né? Mas disse que as tarifas que eventualmente não puderem ser mantidas serão trocadas por outras medidas e sinalizou aí a possibilidade de taxas ainda mais elevadas. O representante comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, afirmou que o governo americano manterá sua política tarifária e, segundo ele, a política não mudou, né? Apenas as ferramentas mudaram, né? Outras bases legais continuam aí disponíveis. Em uma avaliação inicial, o Financial Times concluiu que o Reino Unido, a União Europeia e o Japão foram aí os países mais afetados por essas tarifas de 15% depois que a Suprema Corte ter decidido derrubar aquelas taxas anteriores, né? Por outro lado, Brasil e China acabaram sendo os maiores beneficiados aí, com uma redução média de 13,6 pontos percentuais no caso das tarifas sobre os produtos brasileiros e uma queda de 7,1 pontos no caso da China. O Jamieson Greer afirmou que as investigações aí sobre o Brasil e a China, né, de possíveis práticas comerciais injustas contra os Estados Unidos serão mantidas, mas aparentemente nem o Lula e nem o governo de Pequim parecem estar preocupados aí ou dispostos a um confronto, especialmente após as vantagens que foram obtidas aí com essas novas tarifas. Vale a gente esclarecer, né, que os produtos que foram alvo de tarifas específicas, como é o caso do aço e do alumínio, e também dos automóveis, e que atingem produtos brasileiros, evidentemente, essas continuam em vigor aí porque foram baseadas em outras legislações diferentes da IEPA, né? Ou seja, o aço e o alumínio brasileiros continuam pagando aí taxa de 50%, mais os 15% que foram anunciados aí pelo Trump no final de semana, né? É isso. Bom, outro assunto com novidades importantes durante o fim de semana é o Irã. O que a gente pode esperar, então, dessas negociações, dessa nova rodada de negociação, né, prevista para essa semana com os Estados Unidos, Theo? O Irã deu sinais aí no final de semana que finalmente pode ceder às pressões dos Estados Unidos, né, em relação ao seu programa nuclear. O ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqi, né, disse ontem que ainda há uma boa chance de uma solução diplomática para o acordo nuclear, acrescentando que o governo de Teherã segue trabalhando em uma proposta formal. Em entrevista à rede americana CBS, o Araqi afirmou que deve se reunir aí com um enviado dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, né, lá em Genebra, na Suíça, e na próxima quinta-feira. Segundo a agência Reuters, né, o Irã indicou que está preparado para fazer concessões em seu programa nuclear em troca da suspensão de sanções e do reconhecimento aí de seu direito de enriquecer urânio para fins pacíficos. O governo de Teherã estaria disposto a enviar metade do seu urânio altamente enriquecido para o exterior, diluir aí o restante, além de participar da criação de um consórcio regional de enriquecimento. Uma ideia que tem sido levantada aí periodicamente nos últimos anos de diplomacia, sempre que se envolve essa discussão com o Irã, né?
Além disso, né, o regime dos ayatollahs ofereceu abertura para que empresas americanas participem aí como contratadas nos setores de petróleo e gás do país, aí, aproveitando oportunidades de investimento significativo na indústria petrolífera do Irã. Analistas afirmam que todo esse movimento sugere aí que o governo de Teherã quer manter, né, o canal diplomático ativo para evitar aí um grande ataque militar por parte dos Estados Unidos. Afinal, né, segundo o próprio New York Times, né, o Trump já disse aos seus assessores que ele poderá ordenar um ataque se as negociações sobre o programa nuclear fracassarem novamente aí nos próximos dias, Débora. É isso. E como que está a agenda aí dos mercados nessa semana, Theo, né? Semana de tantas tensões geopolíticas. Tem uma agenda cheia de indicadores e de balanços, tanto aqui no Brasil como lá fora, né? Faltando aí poucas semanas para a próxima reunião do Copom, né, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de março. O mercado vai estar atento nessa semana ao IPCA 15 de fevereiro e aos dados de emprego do CAGED de janeiro, né, ambos previstos aí para serem divulgados na sexta-feira. Ao longo da semana, teremos os dados do setor externo e da arrecadação federal amanhã. Na quarta-feira saem os números do mercado de crédito bancário e o relatório da dívida pública em janeiro. A inflação do aluguel em fevereiro, que é medida pelo IGPM, e o resultado do governo central de janeiro saem na quinta. E na sexta ainda teremos os dados do setor público consolidado. Em Brasília, também temos agenda cheia. O Congresso retoma aí os trabalhos depois do recesso de carnaval, né? E o presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que vai priorizar nesta semana a votação do acordo comercial aí entre Mercosul e União Europeia, que terá aí o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, como relator da proposta. O Mota também afirmou aí que vai indicar nos próximos dias o relator da PEC que acaba com a escala 6 por 1. Na agenda de balanços brasileiros, temos hoje aí os números do quarto trimestre da Vivo, antes da abertura do mercado, e da Gerdau após o fechamento. Amanhã teremos Pão de Açúcar, Iguatemi e C&A. Na quarta, saem a WEG, a Engie e o Nubank. E na quinta, é a vez da Azul, da Axe Energia, da B3, da Copel, da M. Dias Branco, Qualicorp, Rumo e Marco Polo, só para dizer uma parte da lista enorme que vai sair essa semana. Lá fora também, a agenda de balanços tem pesos pesados nessa semana. Amanhã teremos a Home Depot e o Mercado Livre. Na quarta, saem os números aí da Nvidia, da Salesforce, da Warner Bros. E no sábado, a Berkshire Hathaway. Na agenda de indicadores, teremos hoje lá nos Estados Unidos o Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago em janeiro, que sai às 10h30 da manhã, e o dado de encomendas à indústria em dezembro, que sai ao meio-dia. Amanhã teremos a pesquisa semanal da ADP, o dado de confiança do consumidor do Conference Board e também as vendas no atacado. E na sexta-feira sai mais um dado de inflação americana, né, o Índice de Preços ao Produtor, o PPI, do mês de janeiro. E também amanhã teremos outro evento importante por lá, que é o discurso do presidente Donald Trump, né, o discurso anual do Estado da União, que acontece aí a partir das 11 da noite, pelo horário de Brasília, Débora. É isso, meu querido. Muito obrigada, então, pelas atualizações. Vamos lá, porque é uma semana quentíssima, né? Em todos os cenários aqui no Brasil, lá fora. Theo, meu querido, boa semana para você. Até amanhã. Boa semana. Tchau, tchau. Até amanhã.